Glória a Deus. Graça e paz, amados e amadas. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Lembrando que hoje é dia de ceia do Senhor. E ceia do Senhor nada mais é aquele dia onde nós cumprimos o mandamento de Deus, do Senhor Jesus, quando disse que para nós nos lembrarmos daquele grande dia, véspera de quando ele estaria sendo entregue, crucificado, morto e ressuscitado. O Novo Testamento fala de que nós devemos participar desse dia com o coração limpo. Então, durante o culto, você já deveria estar, se ainda não está, meditando na vida, no que fez, o que deixou de fazer, para que quando a gente se lembre desse dia, não haja nenhuma acusação sobre nós. A palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e digno para perdoar. Então não há nenhum pecado que você confesse a Deus com sinceridade, arrependido, que Deus não vá levar em consideração pelo sangue de Cristo derramado na sua vida. Então, durante o culto é momento de meditação, reflexão. Dia de ceia do Senhor é dia de celebração, que Jesus está vivo, mas também é dia de refletir, para oferecermos a Deus um culto racional, com entendimento, mas baseado na fé. O espírito do engano já foi quebrado e repreendido. O engano diz que pecou, não tem jeito mais, pecou já era, Deus não vai te ouvir, Deus não vai querer saber de você. Não, isso é mentira. O Senhor Jesus morreu para que hoje a gente possa fazer isso, estar perante Deus. Lucas 24, versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória?
e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amém? Creio que todos conhecem essa passagem. Quem não conhece, você que está aí na live, faça um comentário para a gente poder explicar, se não for o caso. Mas o fato é que a esperança de muitos se foi. Fato é que aquele que estava mudando a vida de muitos se foi. Uma nova caminhada, uma nova família, um novo projeto, um novo sonho, tudo tinha se acabado. Durante o ministério de Jesus, as coisas foram acontecendo e foi bênção, e foi bênção, e foi bênção para quem encontrava o Senhor. Jesus, o profeta, o Messias, o Mestre, Rabi. E no último ano começou as perseguições, começaram algumas palavras contras, as religiões ou os religiosos da época começaram a combater, começaram a ir contra, e já foi uma situação complicada. Os ricos, os sacerdotes já não gostavam mais, mas a fama daquele profeta, a fama dos milagres estavam percorrendo as cidades. E nos últimos meses, Jesus foi até aconselhado a não ir a Jerusalém, porque senão ia ser preso. Porque os sacerdotes já tinham os religiosos da época, líderes espirituais, já tinham levado fofoca, já tinham levado fake news para os romanos que dominavam na época, e Jesus passou até a ser não bem visto pelos romanos, que tinham ali a César, o imperador, como rei, e os próprios religiosos falaram: ora, ele declarou que ele é rei, e ninguém podia dizer isso, que era rei. E aconteceu que Jesus falou: vou à Páscoa. Não pode ir, Jesus, você vai ser preso. Vou à Páscoa. Eu preciso ir, é necessário ir. E Judas não, Tomé falou: olha, já que tu insiste, nós vamos. Se tiver que morrer, nós vamos morrer contigo, Jesus. E foram, e aconteceu, e nessa ceia que eu comentei antes, Jesus ali declarou que haveria um traidor, declarou que, olha, vocês vão repetir essa ceia para que não esqueçam do que vai acontecer. E aconteceu que foi preso, açoitado, crucificado, morreu, numa época, em dias que a cidade estava abarrotada, lotada, porque era dia de Páscoa. Páscoa, ao mesmo tempo que era um momento de adoração, de alegria pela libertação, pela liberdade, mas também era um dia de lamentos pela Páscoa em si, que foi a saída lá do Egito, a morte dos cordeiros e dos primogênitos. Então, era dia de choro, semana de choro, mas também de gratidão, onde havia ofertas, pães asmos, pães sem fermento, várias cerimônias que aconteciam ali, e por religiosidade ia todo mundo para aquele lugar. Aqui no Brasil tem alguns lugares assim, principalmente os católicos, Aparecida, Nazaré, né? No Nordeste tem lá o Padre Cícero, que são os dias certos, vão ali pela sua devoção, pela sua fé, pelo menos uma vez ao ano se faz aquilo. Foi falado aqui sobre votos, sobre promessas, né, que deveriam ser cumpridas, e muitos usam esses dias. Aqui no Rio de Janeiro é dia de Sebastião, onde vão ali, né, cumprir suas promessas. Dias de São Jorge também vai ser comemorado. Então, no caso dos judeus,
A Páscoa era uma dessas festas principais comemoradas ali. Então estava tudo cheio e Jesus usou aquele dia para declarar: olha, o dia do Filho do Homem chegou. Acabou. Perseguição, morte, e eu não lembro de um julgamento tão rápido como aconteceu ali naqueles dias. Hoje um julgamento demora anos se a pessoa tem dinheiro. Se não tem dinheiro, no mesmo dia vai para a cadeia e fica lá. E temos visto aí vários casos de inocentes que são presos e condenados só por causa de uma foto que alguém disse que foi essa foto aí. Temos visto vários casos. Mas ali Jesus também, de uma forma rápida, ele foi julgado pelos judeus, não acharam nenhuma prova de crime, jogado para os romanos, para o ministério judiciário, vamos dizer assim, dos romanos. Também não encontraram nenhuma acusação, mas levaram ao povo e Barrabás, e Jesus escolheram Barrabás. A história que vocês sabem, assim, de uma forma relâmpago, Jesus morreu. E aqui está nessa história esses discípulos voltando para as suas cidades porque acabou. Acabou a vida cristã. Saíram da igreja, foram embora porque o fator principal se encerrou. Aqueles que eles seguiam não existia mais. E voltaram, diz aqui o texto, tristes. O que fazer da vida? Depois de tanto tempo seguindo a Jesus, acabou a história, o que vamos fazer? Se eles estavam em Jerusalém, não sei aqui, eu não estudei a fundo para saber se eles seguiam o tempo todo Jesus ou se eram só aqueles seguidores de longe. Mas o fato é que eles estavam tristes. O fato é que eles realmente estavam demonstrando que tinham uma devoção, que tinham um prazer, uma afinidade, uma confiança, uma fé naquele homem que estava se mostrando. E o texto dizia: aquele que todos falaram e que nós acreditávamos que era o Redentor de Israel, que ia livrar Israel dos romanos. Dos dominadores, perseguidores. Para quem estuda a história de Israel, vai entender que Israel sempre viveu em guerras, sempre em batalhas. Mas iam e vinham. Mas nesses últimos tempos ali, depois de Malaquias, na maioria das Bíblias antigas tem 2 páginas, 2 folhas em branco, 4 páginas em branco, e os editores colocavam para simbolizar o período onde o Espírito Santo não inspirou nenhum escrito, nenhuma escritura. Desde o último, que é Malaquias, até o Evangelho. 400 anos sem Deus falar ao povo. Mas nesse período foi período de guerra, de domínios. Várias civilizações, várias nações entraram em Jerusalém e dominaram. Mas não somente em Jerusalém, em toda aquela região. Então levantava-se um rei, um império, dominava a região, inclusive Israel. Aí levantava-se outro império, dominava aquele que dominou e dominava toda a região. E aí fala-se sobre os macabeus, que se rebelaram contra esse domínio, houve guerras, houve mortes, houve um monte de história. E aqui está de novo os romanos tomando conta, e todo mundo acreditava que ele seria o libertador. Por isso a tristeza, porque a questão não era só espiritual, a questão também era social, era econômica, era a pátria que estava sendo destruída e todo mundo esperava que acontecesse alguma coisa. E não é novidade para você que até hoje Israel é perseguido. Não é novidade para você que até hoje
existem batalhas contra Israel, querendo dominar Jerusalém. Há poucos anos atrás, Israel nem estava em Jerusalém. Tiveram que, através da ONU, conquistar o seu direito, que foi um voto Minerva dado por um brasileiro, e por isso acreditamos que o Brasil é abençoado, porque abençoou Israel. Mas desde então é batalha. Essa semana mesmo houve atentados, né, contra israelitas. A israelita dá uma retaliação, um contra-ataque, aí vem outro contra-ataque, e vai assim virando ano. As batalhas contra Jerusalém, que é considerado a capital religiosa de todas as religiões, vamos dizer assim, exceto as orientais lá da China e da Índia, mas do Oriente para cá, uma cidade santa. Mas para nós hoje não é tão diferente. Quem é filho de Deus aqui? Quem é nova criatura? Quem é judeu espiritual? Mais ou menos, Lucas? Será que não? Porque Deus falou para Abraão: Abraão, conta as areias da praia. Assim será a sua descendência. Abraão, olha para o céu, conta as estrelas dos céus. Assim será a sua descendência. Então, espiritualmente, até o Novo Testamento fala que nós somos filhos de Abraão, a mesma geração, tá? Então, espiritualmente, nós somos povo de Deus. E essas batalhas continuam existindo, porque aqueles que queriam destruir a Jerusalém física também querem destruir a Jerusalém espiritual. A Terra Santa, a capital de Deus. E nós hoje somos templo do Espírito Santo. Eu, pelo menos, sou. Você é? Se você for, tudo bem. E interessante que aqui na igreja, nós não temos uma liturgia programada. Nós temos uma liturgia de quem vai fazer o quê. Agora, nós não temos um tema pré-determinado, onde cada um vai falar o quê. Então, nós cremos que é o Espírito Santo que conduz o culto. Mas as outras igrejas é tudo programado, os louvores, quem vai fazer o louvor, a palavra, já está tudo escrito, os esboços. Amém, glória a Deus, Deus honra e faz assim. Mas nós temos a nossa identidade com Deus e Deus nos quer desse jeito, eu acredito. Então temos a liturgia de quem vai fazer o quê, mas o que vai falar nós deixamos por conta do Espírito Santo. Então nós vemos que a adoração, ela se encaixa com a pregação. A pregação se encaixa com a intercessão. A intercessão se encaixa com a palavra de oferta. Então, cremos que com isso é Deus agindo em nosso meio. Por isso que nós dependemos de estar cheios do Espírito Santo. Para que Ele faça o que tiver que fazer em nossas vidas. E foi falado hoje sobre o espírito do engano. Foi falado sobre a tentação no deserto. Mas aqui nesse texto, quando eu vi a irmã falando sobre isso, eu já tinha esse texto, vocês sabem, eu vou repetir para quem não sabe. Antes do culto eu pergunto para Deus, Deus, o que é para ser falado? E Deus me dá o texto. Então, Deus já tinha me dado o texto quando ela foi falar sobre isso. E aqui, nesse momento, existe a operação do engano. Porque eles abandonaram tudo para voltar para as suas vidas anteriores. E na adoração nós ouvimos dizer que não precisa ter a pedra se transformar em pão, não precisa se jogar do alto do penhasco, não precisa que
visivelmente, materialmente, aconteça alguma coisa para eu crer que Deus existe. Para nós crermos que Jesus morreu na cruz. Nós cremos que Jesus morreu na cruz por duas coisas. Primeiro, que está escrito na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Segundo, porque está escrito na história. A história conta isso. Então, o que a história fala, sim, alguns historiadores, de que o corpo de Jesus foi roubado e escondido pelos discípulos. Aí já há as controvérsias. Mas pela fé nós cremos no que está escrito na Bíblia, permanece essa história. E aqui eles acreditaram que a vida deles estava encerrada com Jesus e com Deus. E é a mentira que Deus quer cortar das nossas vidas nesta noite. Por pior que seja a situação que você esteja vivendo, a sua história com Jesus não se encerrou. Por mais que estejam os adversários, os inimigos vindo contra, a sua caminhada com Jesus não acabou. O fato de você não vê-lo, o fato de você não conversar com ele, o fato de você não sentir a presença dele, não quer dizer que ele não esteja agindo na sua vida. Aí é fé. E alguém pode estar olhando para mim e dizendo, poxa, mas eu não tenho essa fé. Eu não tenho essa fé igual a apóstola Rose, que confia, que acredita. Eu não tenho essa fé como a Joyce, não, eu não tenho. Mas Jesus disse, se a sua fé for do tamanho de uma sementinha, é o suficiente. Então, para crer em Jesus, não precisa ter muita fé. Só precisa ter fé. Acreditar um pouco. É o suficiente. Mas essa fé só vai entrar em ação quando for necessária. Que momento é esse? Que está fora do meu controle. Que eu não posso fazer nada. Que não tem visivelmente explicação de como resolver as coisas. Porque com dinheiro vai tudo bem. Casamento está bem? Vai tudo bem. Os filhos estão bem? Está tudo muito bem. Minha casa está bem? Está tudo muito bem. A gente vai seguindo porque eu estou no controle, as coisas estão dando certo. Mas quando começa a faltar, aí sim, a coisa começa a pegar. Por isso que eu disse que não é só na questão, é na humana, na material. Aqui, esses discípulos, eles falaram, olha, ele vai ser o Redentor. Então, o Redentor é aquele que vai resolver o problema de Israel. É o problema E você está em Israel. O Redentor que vai resolver o problema da igreja. E você está na igreja. Se ainda não está, digo para você que é hora e momento de você entrar numa igreja. Porque a expectativa fora da igreja é horrível. A expectativa dentro da igreja também é horrível. Nós estamos com o pé na terra. Tudo que acontece na terra acontece com a gente. Política, economia, guerra, saúde, dengue, pandemia, inundação, seca. Viram na TV hoje que a soja no sul está debaixo d'água. Então, vão se produzir menos soja porque está debaixo d'água. E um pouco mais abaixo, no sul, é seca que o chão se rachando. Então, isso vai chegar até nós, essa produção de alimentos. Combustível, então, aumentou. Política para lá, política para cá. Mas o fato é, a redenção de onde vem? E essa é a nossa única diferença dos que estão fora da igreja. Que a igreja tem esperança, expectativa. A igreja tem provas de que o nosso Redentor vai agir ao nosso favor. Mas eles aqui foram enganados.
dizendo, acabou. Porque eles esqueceram que havia um mandamento de Jesus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Eles não estavam ficando em Jerusalém. Aí sim, danou-se. Porque a bênção do Redentor viria para quem estaria em Jerusalém. E muitos têm perdido a bênção porque têm saído da igreja, saído da presença do Senhor, saído do lugar que Jesus assim determinou. Mas Jesus é tão bom, diga aí, Jesus é tão bom, que Ele nos acompanha, mesmo sem a gente saber, mesmo a gente fugindo dEle. Aí Jesus no caminho aparece para os caras, diz aqui que os olhos deles foram vedados. Então eu não sei qual a situação que você está e você nem sabe a situação que eu estou. Muitas vezes nos sentimos abandonados por Jesus. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, acabou, não tem mais jeito. Deus não me ouve, Deus não me dá mais atenção, Deus não me escuta. Mas Jesus, ele vem e começa a falar. Vocês são difíceis de entender as sagradas escrituras. E é por isso que Deus, de todas as formas, ele manda os profetas, que aqui disse, não devia, você, como demora a crer em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer essas coisas? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes. Então eu vou repetir o que eu já falei outro dia. Se você está ruim, o melhor lugar para você estar é na casa de Deus. Se você não está acreditando em mais nada, o melhor lugar para você está na casa de Deus. Se você não confia de que a coisa vai resolver, o melhor lugar para você estar é no templo, na casa do Pai. Porque é aqui que os profetas falam. É aqui que tem a revelação do alto. E essa revelação vai nos fazer lembrar de que eu posso talvez não vê-lo, mas ele está andando comigo. E no momento certo, ele vai se manifestar e vai operar um milagre na minha vida. Aquilo que eu preciso e que vai acontecer por causa da fé. Se você continuar lendo, você vai ver que não foi no partir do pão que eles perceberam que era Jesus. E quando perceberam, correram para o lugar de onde não deveriam ter saído, que era Jerusalém. E chegando lá, eles contaram a história. Nós acreditamos no que vocês estão dizendo, porque Jesus apareceu aqui também. E logo a seguir, diz o versículo 36, Jesus apareceu de novo para todos juntos em Jerusalém, no templo, na casa de Deus. As perseguições continuam, os problemas continuam, as adversidades continuam, a fome, a falta de dinheiro, os problemas emocionais, depressão, tudo continua. Mas quando Jesus se manifesta, nós temos esperança, temos expectativa. Então não importa o que você sente em relação a Deus. Ele é fiel. E se ele disse que estaria com você, ele vai estar. Pode ser que você não sinta, pode ser que você não perceba, mas ele vai estar. E a ceia do Senhor, ela serve para a gente se lembrar desse momento, que ele está sempre conosco. Que naqueles dias difíceis, naqueles dias complicados, talvez eu pense assim, eu não tenho fé, não dá para continuar, eu estou sem forças, estou sozinho, o pastor, o apóstolo não está comigo, minha esposa, meu esposo não me entende, meus filhos não estão me obedecendo, não estão me respeitando. Passa tudo pela cabeça, tudo não presta, que a coisa está ruim. Mas eu nunca vi alguém dizer assim, porque Deus não presta. Já ouvi dizer, a igreja não presta, o pastor não presta,
os músicos não prestam, fulano é uma panelinha, ali é um grupinho, eu não vou ficar nessa igreja porque tem seleção. Isso tudo eu já ouvi. Pastor que é adúltero, tem pastor que rouba, tem irmã que engana, tem que não sei o que faz. Isso é verdade. Que são humanos, somos humanos, vamos errar. Não que justifique, mas vamos errar. Agora, se levanta aquele que se deixa levantar pelo Senhor. Aquele que é ímpio aquele que peca e quer continuar pecando, aí o lugar dele não é na presença do Senhor, diz Salmos. Agora, aquele que erra, mas reconhece que errou e quer se levantar, o Senhor Jesus vai estar sempre com a mão lá estendida. Mesmo que você não veja, não saiba, não perceba que é Ele está agindo ao seu favor. Porque Ele sabe que lá na frente você vai dar testemunho dEle. E vai dizer, vale a pena estar com o Senhor Deus. Então quero que você feche seus olhos, você, como eu disse, medite na sua vida. Você tem se sentido sozinho e abandonado? Você tem achado que Deus não está resolvendo o seu problema? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue era crente, 12 anos com problema. Paralíticos desde nascença, filhos de crentes. A mãe de Samuel, Ana, é crente, durou anos até ser mãe. Davi demorou 40 anos para sentar no trono, mesmo debaixo de uma promessa. Quantas dificuldades, quantas lutas, o tempo que você vai demorar para ver a mão de Deus operando, eu não sei. Jó também. Você sabe quanto tempo Jó demorou para ter a vida dele em dobro? Quanto tempo? Você sabe? Sabe, irmã Marta? Nem eu. A Bíblia não diz quanto tempo demorou para Jó ter tudo de volta o que perdeu. Mas o fato é, ele teve tudo de volta em dobro. Mas uma palavra ele disse: o meu Redentor vive. E ainda em vida, diga aí, ainda em vida o verei. Então a ceia é para nos lembrarmos que Jesus foi sacrificado para que hoje a gente tivesse certeza de que Ele sabe o que eu passo e Ele então vai me ajudar do jeito que eu preciso ser ajudado. Não do jeito que eu quero, porque nem sempre o que eu quero é o melhor para mim. Mas Ele sabe como me alcançar, como me atingir, como resolver o meu problema no momento certo. Então, se você já meditou, vamos orar ao Senhor.